Marina, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje para a gente discutir um pouquinho a respeito do aleitamento materno, né? Durante todo o mês de agosto nós vamos disponibilizar algumas informações aí sobre esse tema para vocês. E então vamos acompanhando que vocês vão aprender muito, vão aprender um pouquinho aqui com a gente, tá? Eu queria então explicar inicialmente o motivo do Ministério da Saúde ter selecionado essa cor para batizar o mês de agosto, né? Ficou o agosto dourado. Por quê? O leite materno é um alimento de tamanho valor, tão importante para a vida daquela criança naquele momento da infância, como também para a sua vida adulta, que é um alimento que vale ouro, né? Por isso o Ministério da Saúde batizou como agosto dourado. E vou começar então falando para vocês 10 informações importantes referentes ao aleitamento materno e que a gente precisa discutir para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a primeira coisa, que é um mito que existe em cima do aleitamento materno e que a gente precisa bater de frente com isso, que é que não existe leite fraco. Essa informação já caiu por terra há muito tempo, né? Já existem inúmeros estudos científicos que mostram que, independente das condições econômicas da mulher, independente da sua condição física, o seu leite mantém a mesma composição nutricional, tá? Então, leite fraco não existe. O que pode acontecer, que é o segundo ponto que eu queria discutir aqui com vocês, é que fatores ambientais e emocionais podem alterar a produção desse leite. Então, a mulher poderia produzir um pouquinho mais, mas ela passando por uma questão emocional, um estresse dentro de casa, de repente um ambiente muito tóxico, pode atrapalhar um pouco a produção desse leite. Então, é importante, nesse caso, a gente avaliar como é que está o ambiente dessa mulher, para que a gente veja se não é isso que está atrapalhando a produção desse leite. Um terceiro ponto também que é importante com relação à produção do leite, que é com relação à livre demanda. O que é a livre demanda? É quando eu deixo a criança amamentar de acordo com a necessidade que ela vê, né? Um erro que a gente vê que acontece muitas vezes é que, principalmente em pais de primeira viagem, né, quer estabelecer o horário para aquela criança amamentar. Não, ele tem que amamentar de 3 em 3 horas. Gente, quando a criança nasce, ela tem um estômago muito pequenininho e a digestibilidade do leite materno é muito alta. Então, ela mama um pouquinho, logo ela vai se saciar rapidamente e logo ela vai ter fome, porque logo aquele leite já fez a sua digestão, né? Então, é muito importante a gente manter essa livre demanda para que aquela criança consiga amamentar de acordo com a necessidade que ela tem. E muitas vezes a criança precisa ficar no peito, não só por uma questão nutricional, não só porque ela está com fome, mas porque ela precisa sentir o calor, porque ela precisa se sentir perto da mãe, né? Então, a livre demanda ajuda em tudo isso. Ajuda nessa questão dela se sentir aconchegada, ajuda nessa questão dela começar a ter aquele controle sobre a sua fome e a sua saciedade, né? Então, se eu deixo a criança livre para ela mamar no momento em que ela sente a necessidade, ela mesma vai controlando os seus horários e logo ela mesma estabelece a sua rotina. De início, pode ser um pouco cansativo, principalmente no período da noite, né? Que às vezes tem crianças que gostam de amamentar no período da noite, mas é importante a gente tentar manter essa livre demanda, tá? Para que a gente consiga fazer com que essa criança estabeleça a sua rotina e o seu horário. Um ponto também, que é o quarto ponto que eu queria falar aqui, que é muito importante a gente ter cuidado com métodos mirabolantes que incitam o aumento da produção de leite, né? Um deles, que é muito comum na cultura e a gente ouve falar, é que tomar cerveja preta vai aumentar a produção de leite. Gente, álcool e aleitamento materno são duas coisas que não combinam. Principalmente quando a gente está dizendo o aleitamento materno exclusivo, né? Que a criança só mama no peito. Então, cerveja preta contém álcool. Não
além de não aumentar a produção de leite, porque não tem nenhum estudo científico que comprove isso, você vai passando o álcool através do seu leite materno para aquela criança. Então, vamos tomar cuidado com esses métodos que sempre aparecem aí para ter esse aumento da produção de leite, né? O que realmente faz a produção de leite aumentar? Que é o quinto ponto que eu queria falar aqui, né? São 3 coisas extremamente importantes para a gente conseguir ter um aumento da produção de leite. Primeiro, a hidratação. Quem não toma água, gente, fica muito difícil a gente ter um aumento dessa produção de leite, porque a gente precisa tomar água para que esse leite consiga ser produzido, né? Eu costumo dizer que ninguém tem uma mina dentro do corpo que produz água o tempo todo, né? Então, a gente precisa desse consumo de água para a gente conseguir produzir leite, tá? Segundo ponto, descansar. A mulher precisa descansar, ela precisa dormir, ela precisa tomar um banho, ela precisa ter um momento para ela ficar sozinha, para ela ficar, né, ter aquele descanso momentâneo. Então, para que a gente consiga fazer isso, ela precisa do apoio de toda a família, né? Precisa do apoio do companheiro ou da companheira, precisa do apoio da família de uma maneira geral, dos avós, precisa do apoio dos vizinhos, né? Daquele ciclo que rodeia aquela mulher, para que ela consiga ter esse momento de descanso e consiga ter essa produção de leite adequada, né? E o terceiro ponto, que é a própria amamentação. É um ciclo mesmo. Quanto mais você amamenta, mais você vai produzir leite. Então, amamentar para amamentar, né? Esses 3 pontos, então, a gente precisa observar bem de perto, que é a hidratação, o descanso e a própria amamentação, tá? E lembrando do ponto que eu falei lá no início com relação ao ambiente, né? Brigas dentro de casa, ambiente tóxico, isso também pode atrapalhar um pouquinho a produção de leite, certo? O sexto ponto, que é com relação ao aleitamento materno exclusivo, né? O que significa isso? É eu amamentar somente com o leite materno aquela criança até os 6 meses de idade, tá? Então, até a criança completar 6 meses, ela não precisa de mais nada. Ela não precisa de suco, ela não precisa de chá, ela não precisa de frutinha, não precisa de papinha, não precisa de mais nada. O leite materno é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais daquela criança até os 6 meses. O que pode acontecer algumas vezes é que algumas mães podem ter que voltar ao seu ambiente de trabalho antes da criança completar 6 meses, né? Aí a gente tem que tentar procurar utilizar de algumas táticas para que a gente não tire essa criança do peito precocemente, né? E às vezes a gente até consegue manter o aleitamento materno exclusivo. Se fizer ordenha, cuidar do leite, guardar ele de forma adequada na geladeira, aquecer ele de forma adequada, a gente por vezes ainda consegue manter esse aleitamento materno exclusivo, inclusive quando a mulher tem que voltar a trabalhar, né? E é muito importante porque o aleitamento materno exclusivo ele vai trazer inúmeros benefícios para essa criança. Por exemplo, evita cólicas e diarreias, previne de doenças e alergias, já que o leite materno é conhecido como primeira vacina que a criança toma, né? Porque ele trabalha em cima do sistema imune dessa criança. E além da questão da hidratação, né? A criança que amamenta de forma adequada, ela se mantém mais hidratada adequadamente, tá? Sétimo ponto que eu quero falar com relação ao leite materno é que ele é um alimento espécie específico. O que significa isso? É um alimento que é produzido de um humano para outro humano, né? Então, ele tem a quantidade de gorduras, de proteínas, de minerais, de vitaminas, ou seja, ele tem uma composição adequada para aquela criança dentro daquela faixa etária, né? E ele é tão inteligente, a produção do leite materno é tão inteligente que ela acompanha a faixa etária da criança, né? A criança quando nasce, ela precisa de uma certa composição do leite materno, que é o colostro, que a gente chama, né? A partir de uma certa idade, esse leite já se torna um pouco mais maduro e isso vai acompanhando de acordo com a faixa etária dessa criança. Inclusive, a composição do leite materno muda quando aquela criança está doente, quando ela está resfriada, quando ela está com algum problema de saúde, porque o corpo da mulher entende
que ela precisa produzir um leite com mais anticorpos para que aquela criança consiga superar aquele problema de saúde que ela está naquele momento, né? Então, vocês veem como é inteligente a produção do leite materno, né? 8º ponto. Apesar de todos os esforços que a indústria já fez até hoje, ela não conseguiu produzir um leite que seja igual ao leite materno, que dirá superior, né? Então, a indústria ainda não conseguiu, e eu acredito que não vai conseguir. O leite materno ainda continua sendo o alimento que vale o ouro, né? Não existe alimento nenhum que vem numa latinha, que vai ser produzido pela indústria, que vai ser vendido na farmácia, que a gente vai conseguir superar a importância do aleitamento materno. 9º ponto, ele é um alimento ambientalmente correto. Vocês já pararam para pensar quantos anos demora para uma mamadeira ou uma lata de alumínio se decompor no meio ambiente? São séculos, né? Muitos e muitos anos. E o aleitamento materno, ele simplesmente não produz resíduos. E a gente precisa, tá com uma criança ali, a gente precisa pensar no futuro dessa criança e inclusive no futuro ambiental, né? Então, extremamente importante a gente tocar nesse assunto de que o leite materno é um alimento ambientalmente correto. E por último, o 10º ponto, que é um ponto que assim, é importante a gente já encarar a amamentação sabendo disso. Amamentar não é fácil. Não é. Às vezes a gente vê aquelas fotos da mulher amamentando, tranquila, no quarto, a gente pensa, é mamão com açúcar, mas na verdade não é, gente. Amamentar exige paciência, exige dedicação. Muitas mulheres às vezes passam por problemas na mama, né, de engurgitamento, rachadura, que é um outro ponto que vai ser trabalhado num outro vídeo aqui com as enfermeiras, né? Então, a gente saber que amamentar não é fácil, já ajuda a gente a saber que aquilo ali, né, às vezes a gente acha, nossa, tá tão complicado, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Mas não é, gente, realmente é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, vale muito a pena ser encarado, tá? E eu queria finalizar o vídeo lendo para vocês aqui uma frase que eu tirei do Guia Alimentar do Ministério da Saúde, né, para crianças até 2 anos de idade, que diz o seguinte: se fosse possível dizer em uma frase por que o leite materno e a amamentação são tão importantes, a frase seria: amamentar é muito mais do que alimentar uma criança. O leite materno é o primeiro contato das crianças pequenas com uma comida de verdade e o período da amamentação é especial, cercado de afeto e de cuidado. Então, vocês veem que o Ministério da Saúde enxerga tamanho da importância do aleitamento materno, que ele dedicou um capítulo inteiro de um guia alimentar só para falar dessa fase do aleitamento materno. Então, para você que está gestante, para você que está com seu bebê pequeno, para você que é pai ou companheiro, para você que é avô, que é avó, que é um familiar próximo, que é um vizinho, gente, vamos apoiar o aleitamento materno, porque isso vai fazer muita diferença na vida da mulher, isso vai fazer muita diferença especialmente na vida dessa criança. Não só na fase da infância, como também na vida adulta, porque já existem muitos estudos também que mostram que o aleitamento materno, ele combate a obesidade na vida adulta, ele previne diabetes, ele previne inúmeros problemas de saúde e também trabalha em questões de desenvolvimento motor, de desenvolvimento intelectual. Então, aleitamento materno é a melhor coisa que a gente pode oferecer para uma criança, tá? E eu queria finalizar só dizendo que antes da pandemia do Covid-19, nós fazíamos visitas de puerpério, né? Eu e a enfermeira do PSF, a gente ia sempre na casa das mulheres que tiveram bebê para fazer as orientações referentes ao aleitamento materno e os cuidados no início da vida do bebê. Só que por conta da pandemia a gente precisou suspender essas visitas. Mas eu tô aqui no postinho. O telefone aqui é 3363-2581. Se você tiver alguma dúvida, se quiser trocar uma ideia, conversar um pouquinho a respeito do aleitamento materno e desses primeiros cuidados com o bebê, pode ligar aqui e a gente pode conversar sobre isso, tá? Um abraço
e bom aleitamento materno para todos. Vamos acompanhando os vídeos aí ao longo do mês de agosto, que vai ter muita informação boa sobre o aleitamento materno. Tá joia?